Isaías, capítulo 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo 2. Sobre Israel repousava a culpa por seus pecados, iniquidades e transgressões, cada qual representando uma forma diferente de separar-se de Deus. Erro de percurso, imoralidade e rebelião indicavam um afastamento total do Senhor e uma completa dependência dele para mudar um quadro tão desanimador. O tema principal deste capítulo aborda o assunto mais evitado ou até ignorado pela maioria, mas que envolve a todos, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Não há como fugir desta realidade. A lei do pecado que está nos nossos membros, Romanos capítulo 7, versículo 23, nos aprisiona a uma condição desfavorável e, na maioria das vezes, nos leva a praticar aquilo que não queremos fazer. Ignorar a existência do pecado não o torna inexistente, mas cria um obstáculo ainda maior à compreensão do significado da graça. Sobre isto, escreveu George Knight. É importante reconhecer que uma doutrina inadequada de pecado levará inevitavelmente a uma doutrina inadequada de salvação. Edward Vick ensina corretamente que o primeiro elemento na perfeição cristã ou em qualquer outro aspecto da salvação é reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores significa admitir que existe um poder que nos domina e nos impede de ser o que Deus quer que sejamos. Esse poder é o poder do pecado. Pecado e Salvação, página 29. Israel cometeu o desatino de comparar o Senhor aos deuses de paus e pedras das nações pagãs, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Salmo 115, versículos 5 ao 7. Então, Deus revelou através de seu profeta: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O problema não estava em que Deus havia esquecido do seu povo, mas em que seu povo havia esquecido do seu Deus. Tornaram-se indiferentes ao assim diz o Senhor. Não havia justiça nos seus passos, e andavam falando mentiras. Os seus pés corriam para o mal, e do coração proferiam palavras de falsidade. Esperavam pela luz e pelo resplendor, mas só havia trevas e escuridão. Muitos há que têm lançado os seus pecados para debaixo do tapete, enquanto esperam que o poder de Deus se manifeste, onde não há arrependimento e confissão. Somente quando os pecados de Israel deixaram de ser apenas um relato para se tornar uma confissão, foi que surgiu a esperança e a redenção. O pecado pode não ser o nosso assunto preferido nas Escrituras, mas ele está ali para nos lembrar de nossa real condição. Condenados à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Somente a graça de Jesus pode nos livrar de nossa condenação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. O Senhor dos Exércitos se revestiu de sua armadura e prometeu ser fiel à aliança que havia feito com o seu povo. Ele não só está revestido de sua armadura, como nos dá o privilégio de usá-la também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. O Espírito do Senhor está prestes a ser derramado como torrente impetuosa sobre o seu remanescente, e virá o Redentor para salvar os que se converterem, diz o Senhor. Apesar da condição de pecadores,
Escolheram odiar o pecado e desviar-se do mal. Por isso o Espírito Santo e a palavra de Deus não se apartarão da boca deles, nem da de seus filhos, nem da dos filhos de seus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Estamos vivendo, amados, em tempos decisivos e muito perigosos. Até mesmo em nosso meio, Satanás tem levantado seus agentes para pregar opressão e rebeldia. Ideologias e filosofias humanas são introduzidas em discursos aparentemente inocentes, enquanto a Bíblia é usada com um fim espúrio, assim como o diabo o fez no deserto da tentação. Há uma aplicação urgente a este tempo das palavras de Paulo aos Romanos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa redenção está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Aos que têm buscado ao Senhor de todo o coração e estudado as profecias com quebrantamento de espírito, não serão surpreendidos com o que está por vir. Jesus logo voltará. Portanto, clame pela justiça, arrependa-se e confesse os seus pecados diante de Deus. Abrace a verdade que liberta e converta-se ao Redentor que breve virá. Pai bendito, o teu juízo e a tua justiça são a base do teu trono. Livra-nos dos enganos destes últimos dias, que tentam nos conquistar com mentiras açucaradas. Ajuda-nos a viver para ti e em ti, ainda que caiam os céus. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, Exército do Deus vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.